Polícia Civil do Distrito Federal divulgou novos detalhes sobre a chacina que matou 10 pessoas da mesma família. Bruno Pinheiro, mais uma vez ao vivo com a gente, direto de Brasília, para contar agora quais são essas novidades para a gente. Bruno, com você. Olha só, Lívia, uma história que chamou atenção nas últimas semanas. Uma família inteira acabou sendo assassinada. Só para a gente entender, a investigação conseguiu levantar que os criminosos, nesse planejamento, o roteiro de um filme de terror, eles queriam ficar com cerca de 2 milhões de reais, que seria a venda de uma chácara, espécie de uma fazenda, e o valor de 2 milhões de reais. No roteiro, nesse planejamento, era de o quê? De assassinar, de eliminar a linha de herdeiros da família. Com isso, uma casa foi alugada lá em outubro. Segundo a investigação, há cerca de 90 dias, essa residência, onde se tornou uma espécie de um cativeiro, ela foi alugada. Lá, um homem de 54 anos acabou sendo assassinado e enterrado. Segundo informações, no dia 28 de dezembro, lá em 2022, eles planejaram um assalto e fizeram uma repartição entre os criminosos, que alguns se passariam de vítima e outros como assaltantes. Quando eles chegaram nessa residência, um integrante da família acabou reagindo. Eles atiraram na região da cabeça do homem. O homem acabou já caindo no chão, ainda vivo. Ele foi esquartejado e enterrado numa cova rasa. O restante da família também acabou sendo assassinado. Outros no veículo, na verdade, que foi incendiado. A família foi carbonizada, inclusive as crianças que foram enforcadas com o cinto de segurança do veículo. Isso tudo foi revelado durante um depoimento à Polícia Civil. Os investigadores, Lívia, conseguiram chegar a um menor de idade de 17 anos. Ele disse que foi contratado e que receberia um valor de 5 mil reais e que atuaria numa espécie de uma logística, ou seja, levando as vítimas até o local. Mas na mesma noite que o homem de 54 anos acabou sendo alvejado e sendo esquartejado vivo, ele ficou assustado e saiu imediatamente do local, se recusando a continuar na ação criminosa. Os últimos corpos já foram localizados. Uma jovem de 19 anos estava no fundo de uma cisterna. Os investigadores só conseguiram chegar até essa região, já que um dos criminosos acabou indicando onde os corpos estavam. No início, o que estava entre a cena do crime, essa expectativa era de ficar com o valor de um imóvel de 400 mil reais. Agora, a investigação é a venda de uma chácara de 2 milhões de reais. São 5 homens que já estão detidos, não foram liberados. O menor de idade que já foi liberado e aguarda uma internação imediata. A gente continua acompanhando essa história que tem chamado a atenção não só aqui da capital federal, mas de forma nacional, e uma família que está de luto. O restante, os integrantes que acabaram, em uma sorte, ficando de fora dessa ação criminosa, viu, Lívia? Escapando do crime. É uma história de arrepiar. Obrigada pelas informações, Bruno Pinheiro, bom trabalho aí para você. Agora, Alexandre Borges, cada detalhe, cada desdobramento que vem à tona dessa história nos intriga, nos assusta cada vez mais, né? O Bruno trouxe essas atualizações pra gente, que no centro de toda essa chacina, de toda essa movimentação criminosa, uma chácara de 2 milhões, avaliada pelo menos em 2 milhões de reais, 5 pessoas detidas, um menor que agora deve responder, claro, conforme a sua idade, deve ir para um internato, segundo essas informações do Bruno. Que história, hein? É uma história de arrepiar, como você mesmo falou, né? Quer dizer, uma história onde a gente sabe que o Brasil é um país violento, comparado com países do mesmo tamanho, da mesma condição econômica. O Brasil está muito acima da média em termos de crime, de latrocínio, de homicídio, de furto, mas às vezes a gente é surpreendido com uma história horrorosa como essa e levanta todas as questões como essa que você levantou de maioridade penal, que é algo que o Brasil em algum momento vai ter que discutir.
as pesquisas de opinião dão que 90% dos brasileiros querem que a maioridade penal caia pelo menos para 16 anos de idade. Na minha opinião pessoal, eu acho que podia cair até mais, mas pelo menos 16, né? Você tem um dos poucos consensos no país. Nós vivemos um país tão dividido, onde as opiniões são quase todas meio a meio. Por exemplo, o senador que estava falando, ele levantou a questão do aborto. O aborto, por exemplo, no Brasil, está quase meio a meio. Você tem um país dividido em quase todos os assuntos, mas baixar a maioridade penal para 16 é quase um consenso. Então, eu não sei se a gente vai conseguir avançar essa pauta com essa legislatura, mas nós precisamos tentar, nós precisamos olhar, porque casos como esse, se você não tiver um olhar mais cuidadoso, não só no aparelhamento da polícia, no aparelhamento da área de inteligência, mas também ter uma legislação que seja mais dura com o criminoso, esses episódios vão continuar se repetindo. Agora, Alexandre, você levantou essa discussão sobre a maioridade penal. Desde o fim do ano passado, muito se falava, principalmente, obviamente, esses partidos e parlamentares mais conservadores, que essa seria uma das prioridades para esse ano. E justamente como resultado das eleições, que consolidou na Câmara dos Deputados a maior bancada para o PL, no próprio Senado a bancada bastante robusta também, há algumas condicionantes que podem acabar tirando do PL esse status de maior bancada no Senado também, mas ainda uma grande bancada. Você acredita que essa pauta conservadora deva avançar diante dessas realidades, do tamanho dessas bancadas, ou diante do governo federal que se tem nos próximos 4 anos, que não é conservador, essa pauta deve ficar para escanteio? Olha, o que a gente tem que ver é a conjuntura política das próximas semanas e dos próximos meses. Você tem uma parte do Congresso que pode fazer oposição, que pode marcar posição, mas a gente tem que ver como a opinião pública vai avaliar o governo. Esse governo, ele vai enfrentar uma situação econômica muito difícil, muitos problemas. A gente tem aí um cenário econômico difícil pelo aumento de juros, pela queda da atividade econômica, por uma série de problemas que a gente pode ver aí pela frente, que podem ter impactos diretos na popularidade do presidente. Se a popularidade baixa, a oposição cresce. Se a oposição cresce, ela pode ter ainda mais força política para avançar com essas pautas. A bancada evangélica está muito ligada nesses pontos, como bem falou o senador, então a gente vai ficar de olho, mas isso depende, claro, da popularidade do Lula em função do que vai acontecer ao longo do ano. Ele vai enfrentar um problema muito sério, é um governo onde ele está caminhando ali numa corda muito bamba, e ele, dos 3 governos dele, esse é o terceiro, ele tem até o momento a menor base parlamentar de apoio. Então é uma chance, inclusive, para as bancadas de centro, de direita, se unirem e avançarem e continuarem avançando com pautas que são caras a grande parte da população brasileira.